Olá! Nesse vídeo vamos conversar sobre um tema muito caro para a psicologia social, de maneira especial para a psicologia social cognitiva. Vamos falar sobre atitude. Quer saber mais sobre esse tema e suas implicações em nosso dia a dia? Então vem comigo que eu te explico. Em nosso cotidiano, frequentemente usamos o termo atitude como sinônimo de comportamento. É bem provável que você já tenha ouvido a frase fulano, tome uma atitude, ou seja, fulano, faça alguma coisa, como se atitude e ação fossem termos sinônimos. Na perspectiva da psicologia social, o termo atitude tem um significado um pouco diferente. Ele não é sinônimo de ação ou comportamento, embora esses termos estejam associados. Atitude na psicologia social está prioritariamente associado ao campo do pensamento, da cognição. Atitude envolve as nossas opiniões, as nossas avaliações associadas a afetos positivos ou negativos em relação a algo. Essa avaliação primária acaba revelando uma intenção de agir, que pode se efetuar ou não, ou seja, pode se transformar em comportamento ou não. O comportamento seria um possível efeito dessa atitude, uma provável resposta dessa intenção ou avaliação traduzida, digamos assim, como atitude. Assim, compreender as atitudes dos indivíduos sobre diferentes temas sociais é o primeiro passo para compreender como elas irão se comportar diante desses temas. É preciso reforçar ainda que nossos comportamentos não são decorrentes apenas das atitudes, ou seja, das nossas avaliações sobre algo, uma vez que existem outras influências para que o comportamento venha a se manifestar. As atitudes representam apenas uma dessas influências. Entretanto, como as atitudes não são diretamente observáveis, eu não tenho como ver diretamente a avaliação de ninguém, elas acabam sendo inferidas a partir do modo como nos comportamos em relação a algo. Daí a estreita relação que se tem entre atitude e comportamento. Vamos ver um exemplo assim, né? Se você gosta de fazer exercícios, por exemplo, é provável que você tenha uma atitude positiva diante da prática de exercícios, compreendendo o seu valor, os seus benefícios para a saúde e o bem-estar de um modo geral. Ou seja, muito provavelmente, se você tem essa atitude, você irá fazer exercícios. Agora que entendemos o que é atitude, o que é comportamento, você pode se perguntar: mas nós já nascemos com essa atitude? Ela é inata, gente? Ou seja, as atitudes é algo que a gente já nasce tendo a posse delas? A resposta a todas essas perguntas é um grande não. As atitudes não são inatas, ou seja, também não são mero resultado de processamento de informações. Elas são influenciadas por crenças, valores e experiências sociais vividas e compartilhadas dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade. Vejamos um exemplo, né? Pensem como as atitudes que desenvolvemos em relação a certos grupos são formadas e reforçadas por meio da interação social e de narrativas culturais que aprendemos nas diferentes instituições que a gente convive ou participa, como família, escola, igreja, clube, né? Além de outras referências como músicas, filmes, séries, coisas que fomos aprender. A ideia, por exemplo, de um índio deputado vestido de terno e gravata agride a representação social que nós temos, por exemplo, de um índio de tanga, de cocar, com penas na cabeça, etc. Ou seja, muitas vezes a atitude, o julgamento que temos diante de uma etnia, ela acaba sendo afetada pelas influências sociais que a gente viveu, influências variadas, né? Vamos considerar aqui uma outra situação para compreender o que seja atitude. Imagine que você está indo a um restaurante que seus amigos recomendaram muito. Antes mesmo de chegar lá, você já tem uma atitude formada sobre o restaurante. Se a fala dos colegas foi positiva, se você ouviu muitos elogios, então você vai com expectativas positivas. Se for negativa, se alguém só te contou experiências ruins daquele restaurante, você faz então um posicionamento, tem uma atitude sobre ele negativa, tão ruim, né, que é capaz até de você nem ir até lá, né? Porque a tua atitude inclui os pensamentos, os sentimentos, as ações que você foi formando e que te inclinam a tomar uma decisão, ir ou não ao restaurante. Nesse sentido, a avaliação diz respeito a uma predisposição do indivíduo à ação, uma predisposição a partir dessas crenças, disso tudo que se acumulou do teu aprendizado. Se a atitude for positiva, como eu disse, a gente vai, e se não, provavelmente a gente não vai, né? E às vezes não indo, você nem desenvolve a tua própria experiência, porque você já tem uma atitude negativa e nem se permite ir ao restaurante de forma neutra para saber, para ter a tua própria opinião, né?
Então, assim, considere alguns questionamentos. Se eu perguntasse a você, qual é a sua opinião sobre o ensino religioso nas escolas? Você é a favor ou contra as cotas raciais na universidade? Qual o seu posicionamento sobre a legalização de drogas no Brasil, como a maconha? Veja bem, independente de você ter uma opinião formada sobre esses temas, você já ouviu falar sobre eles, né? E necessariamente acaba se inclinando pelo que você ouviu, né? Aprendeu, a ser mais favorável ou contrário aos mesmos. Em todos os casos, estamos falando de sua atitude, do seu gosto, do seu desgosto, da sua aprovação ou negação, a forma como você avalia esses temas. Deu para entender, então, como é que as atitudes são importantes? Elas são aquele conjunto, digamos assim, de crenças, de valores, que acabam, digamos assim, nos trazendo um posicionamento. Elas influenciam a forma como vemos o mundo, que pensamos sobre o outro, aquilo que fazemos na vida. E isso não é inato. Desde muito cedo, as nossas atitudes são vitais e vão sendo construídas. São as atitudes que nos ajudam a entender o que gostamos, no sentido daquilo que a gente vai se aproximar ou não, né? O que não gostamos, daquilo que a gente então vai se afastar ou evitar. De fato, a análise das nossas atitudes auxiliam nos processos de autoconhecimento. Eu posso conhecer alguém pelas suas atitudes, pelos seus posicionamentos, né? Que por sua vez podem vir a gerar comportamentos. Nesse sentido, é possível, inclusive, compreender a atitude como uma tendência relativamente estável, uma predisposição que a pessoa tem de se comportar de determinada maneira, né? Em outras palavras, trata-se de uma tomada de posição intencional de alguém face a um objeto, uma pessoa ou uma situação social. Jean Maisonneuve, que é um psicólogo social renomado e um dos grandes estudiosos do tema atitude, afirma que a atitude se exprime através de diferentes indicadores, né? Pelo tom, pela palavra, pelo gesto, pelos atos em si, pelos comportamentos e tal, né? Pela presença de um julgamento ou mesmo a sua ausência, você consegue avaliar a atitude de alguém. Segundo Maisonneuve, a atitude exerce uma função cognitiva, energética e reguladora dos comportamentos dela decorrentes. É importante destacar ainda, gente, que as nossas atitudes começam a se moldar desde o momento que a gente nasce, desde o início do processo, digamos assim, de socialização. Durante todo esse processo, em que a gente convive e interage com outras pessoas, com grupos, que a gente participa, pelos meios de comunicação que a gente tem acesso, pelos aprendizados sociais que a gente vai tendo, elas vão influenciando, digamos assim, as nossas atitudes. Ou seja, o processo de socialização afeta diretamente, né, a construção dessas atitudes, e isso vai, de alguma maneira, agindo sobre quem nós somos, a nossa própria personalidade, o nosso comportamento. A família, por exemplo, constituída de nossos parentes mais próximos, allegados, sobretudo os nossos pais, tem uma influência fundamental na formação das primeiras atitudes, né, das crianças, né? Uma atitude preconceituosa, por exemplo, não vem do nada. Às vezes a gente aprende isso de berço, né? A família acaba fornecendo modelos que as crianças vão imitar e com os quais vão criando identificação e vão usando isso como atitude no dia a dia. Valores básicos que aprendemos no âmbito familiar vão dirigindo, digamos assim, as nossas atitudes. Do mesmo modo, a educação escolar, que se prolongou depois da família, né, no decorrer da nossa história, uma série de valores são construídos ali e que vão formar a nossa atitude, ou seja, o nosso posicionamento sobre muita coisa. No período de adolescência, os grupinhos, né, as tribos, né, os grupos pares que a gente forma, que têm determinados posicionamentos, as panelinhas, né, contribuem também ou dão mais relevo a determinadas questões que vão virar atitudes nossas, provavelmente, né? E acabam sendo partilhadas, ou acaba até para ser aceito, eu acabo tendo posicionamento de acordo com aquele grupo. Na vida adulta, tendemos também de levar em consideração as atitudes das pessoas mais significativas para nós, né? Das pessoas que são tido influencers na nossa vida, né? Esses nossos amigos e familiares mais próximos têm uma opinião muito forte sobre um assunto, é muito provável que se influencie a nossa atitude, né? Por exemplo, se nossos amigos valorizam a atividade física, você tem muitos colegas que levantam cedo e são fit, e correm, nadam, enfim, nem fazem atividade, é provável que você desenvolva uma atitude muito positiva em relação ao exercício e isso possa te ajudar a ser mais uma pessoa que tem essa prática. Vamos explorar agora, assim, de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva, como as atitudes estão relacionadas aos comportamentos das pessoas. Então, vamos lá. No que se refere
as relações entre pensamento, sentimento e comportamento. As atitudes abrangem não apenas o que as pessoas pensam sobre um determinado assunto, mas também como se sentem em relação a ele e como gostariam de se comportar com relação a esse objeto. Vejamos um exemplo, né? Alguém pode pensar que reciclar é importante e sentir-se bem ao fazer isso, ao estar reciclando, né? Não é só uma ideia, é um sentimento positivo. E realmente se engajar na prática da reciclagem, ou seja, ter um comportamento condizente com o seu pensamento e com aquilo que sentem, tá? Então, pensamento, sentimento, comportamento. No que diz respeito, por exemplo, agora uma outra relação, né, entre normas sociais e hábitos, né? Além do que as pessoas gostariam de fazer, seus comportamentos também são influenciados por normas sociais, ou seja, por aquilo que o grupo onde eu estou, ou o lugar que eu estou, entende como sendo essencial ou obrigatório, né, fazer. Então, eu procuro agir de acordo com essas expectativas sociais. Além disso, os hábitos também têm um papel importante. Por exemplo, se alguém cresceu em um ambiente onde a reciclagem é incentivada, desde pequeno é provável que você tenha uma atitude muito positiva sobre a reciclagem e pratique isso, né? Se você viveu num grupo onde as pessoas odeiam cigarro, muito provavelmente você vai ter uma atitude negativa sobre o cigarro e não desenvolverá esse vício. Uma outra relação interessante no que se refere à consistência entre atitude e comportamento. A relação entre atitude e comportamento nem sempre é direta, mas às vezes é tão direta que, como eu disse no início desse vídeo, a gente acha que atitude e comportamento é a mesma coisa, né? Descobertas recentes sugerem que algumas características das atitudes podem influenciar sua capacidade, inclusive, de prever o comportamento de alguém. Por exemplo, quanto mais fortes e consistentes forem as suas atitudes de alguém, por exemplo, em relação a determinado assunto, né, é mais provável que os comportamentos estejam aliados a esse, né? Então, quanto mais positivo é a tua atitude, por exemplo, com relação a aprender uma nova língua, muito provavelmente você não só entrará num curso de uma língua estrangeira, mas também irá até o fim, e, se possível, fará até outras e incentivará outras pessoas a fazerem, porque você tem esse posicionamento muito arraigado, né? Portanto, o comportamento acaba seguindo essa linha. Bom, agora que a gente entendeu bem o que seja uma atitude, né? Vamos aqui falar de um outro conceito importante para a psicologia social, o de atitude social. A atitude social é o modo como organizamos as nossas crenças, os nossos sentimentos, ou seja, o nosso posicionamento em relação a algo e alguém dentro de uma realidade social específica. Ela se refere, em outras palavras, ao modo como processamos as informações do mundo social que estamos inseridos, possibilitando organizar, interpretar e processar informações. Por exemplo, se você tem uma atitude muito positiva em relação ao seu chefe, isso significa que você tenderá a pensar bem dele, significa que você vai se sentir bem na presença dele e agir com ele de forma cooperativa e respeitosa, né? Por um lado, se você tem uma atitude negativa em relação à marca de um celular qualquer, provavelmente você vai evitar comprar dessa marca e até não incentivará ninguém a comprar, né? Só que muitas vezes essas opiniões do chefe e da marca têm a ver com uma construção social. Se você está num lugar onde o teu chefe é malhado o dia inteiro, dificilmente você sustentará uma posição positiva sobre ele. Se você só vê propagandas contrárias a uma determinada marca, né, provavelmente o teu consumo dessa marca também será afetado. Ou seja, a nossa realidade social acaba formando também as nossas atitudes e acaba fazendo com que essa atitude social, né, seja positiva ou negativa, né? Você faça interpretações diversificadas em função do meio em que você se encontra. Veja que interessante, né? Podemos pensar as nossas atitudes sociais como um mapa de nossas preferências, de nossos sentimentos em relação a coisas, a pessoas, ao nosso redor, né? A forma como essas coisas e pessoas influenciam as nossas escolhas e as nossas ações no dia a dia. Entender as nossas próprias atitudes e a dos outros nos ajuda a navegar melhor em nossas interações sociais e a tomar decisões mais alinhadas com os nossos valores e preferências, sem necessariamente que isso cause um caos social, ou seja, que a minha atitude ofenda pessoas ou seja muito mal vista no grupo social onde eu me encontro. A formação de atitudes sociais
Nem sempre é um processo consciente, né? Isso acontece porque muitas vezes a gente vai aprendendo a gostar e a desgostar de algo, a ter uma atitude positiva ou negativa de algo, sem nem perceber que isso está acontecendo. Só pelo meio que você se encontra, pelas coisas que você escuta, né? Se você tem uma influência social contínua, negativa sobre algo, quando você perceber, você já está sendo contrário àquilo, você nem tinha se imaginado sobre esse processo. Então, um grupo que fala muito bem, sei lá, da Volkswagen, que é o melhor tipo de carro, que ele é sóbrio, eficiente, a manutenção é barata e tal. Querendo ou não, mesmo que eu tenha outro carro, eu estou ouvindo aquilo tudo o tempo todo, o dia inteiro. Então, muito provavelmente, se um dia eu for trocar de carro, não tenha dúvida que a minha atitude em relação à Volkswagen será muito positiva. Se eu só encontro o contrário, pessoas que falam mal, nossa, mas é a pior marca que tem, é terrível, é melhor a Fiat, é melhor a Peugeot, eu acabo, querendo ou não, sendo influenciado, né, por isso. Até porque se eu for dizer que a Volkswagen é a melhor, eu vou arrumar uma briga, uma confusão danada no grupo. E eu me pergunto se vale a pena fazer isso. Em alguns momentos, principalmente se não for algo que é essencial na minha vida, define o meu modo de viver, a gente acaba muitas vezes se omitindo ou sendo facilmente influenciado a ponto de mudar de opinião. As nossas atitudes podem ser influenciadas por coisas que nos fazem bem, na questão do afeto. Por exemplo, se a gente associa, né, um determinado alimento, uma sopa, por exemplo, com uma memória feliz da infância, é mais provável que você tenha uma atitude positiva em relação à sopa, em relação a esse alimento, porque te traz tanta lembrança boa, né? O mesmo ocorre de forma inversa, né? Com uma memória negativa, né? Se aquele perfume, digamos assim, for o perfume do teu ex, né? E a relação foi muito conturbada, provavelmente toda vez que você sentir aquele perfume, vai ver aquela memória negativa e a tua atitude, o teu posicionamento em relação àquele perfume vai ser influenciado aí por esse afeto negativo, né? Ou seja, as nossas atitudes sociais são sim formadas de uma mistura de influências, desde que o aprendemos com os outros, até mesmo como nos sentimos em relação a coisas, objetos, pessoas. E muitas vezes essas atitudes se formam sem que a gente perceba, moldando as nossas escolhas e as nossas ações no dia a dia. Outra questão interessante associada à atitude, gente, diz respeito à possibilidade de mudança. Ou seja, é possível mudar a minha atitude? É possível que as atitudes possam mudar ao longo da vida? A resposta é sim, é possível, por diferentes razões, que venhamos a mudar as nossas atitudes, mesmo as mais arraigadas, que achamos que fôssemos manter durante toda a vida, né? Contudo, através de processos como imitação, observação, modelagem, que é tomar as pessoas ou comportamento externo como modelo, aprendizagem, vivências, reflexões, várias coisas e situações vividas podem fazer com que você mude a sua atitude. Uma situação traumática, por exemplo, vivida em um lugar que para você é um lugar muito especial, pode fazer com que você mude totalmente a sua atitude sobre ele. Mas é preciso entender, por outro lado, né, que mudança de atitude, especialmente as mais arraigadas, não é algo também tão simples ou corrente. Ela é possível, mas a gente não fica, principalmente depois de um certo tempo de maturidade, mudando de atitude o tempo todo. A gente não é tão volúvel assim. Pelo contrário, a tendência é que algumas atitudes possam se estabilizar e formarem a nossa própria identidade. Quando falamos de mudança de atitude, a gente está se referindo a um processo bastante complexo, que pode ser consciente, baseado na análise cuidadosa de informações, ou mais no automático que a gente não perceba. Às vezes através de atalhos mentais, que a gente costuma chamar, na cognição social, por exemplo, de heurística. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Imagine que você está vendo um comercial na TV sobre os benefícios de reciclar o lixo. Se você estiver realmente interessado no assunto e motivado a mudar seu comportamento, é provável que você preste mais atenção nos argumentos apresentados e pense, né, como é que isso se aplica à minha vida. Se os argumentos forem convincentes e lógicos, você pode acabar mudando a sua atitude em relação à reciclagem. Para você era uma coisa indiferente, ou você achava que não adiantava nada, e de repente você começa a ver que qualquer pessoa agindo assim faz diferença. Por outro lado, se você não estiver muito motivado, não está interessado no assunto, pode simplesmente prestar atenção em detalhes superficiais, por exemplo, a música da propaganda, a roupa de quem estava apresentando, ou seja, fica nos indícios periféricos e a sua atitude não deve mudar muito ou provavelmente não vai mudar absolutamente nada. Ou, o que acontece muitas vezes, a pessoa não muda verdadeiramente, é influenciada por ali, por aquele comercial, aquele programa, muda algumas pequenas coisas, mas talvez uma mudança temporária
diária que acabe você voltando ao teu estágio anterior, né? Bom, existem 3 componentes sobre a atitude, isso é importante, né? Ou seja, para que você estude atitude, você tem que estudar um componente cognitivo, um componente afetivo, né? E um componente comportamental. O cognitivo tem a ver com as nossas crenças, ideias, pensamentos sobre um determinado assunto, né? De forma que essas crenças e pensamentos gerem uma atitude em relação a uma pessoa, um objeto social, como a gente vem conversando aqui, né? Ou seja, as nossas atitudes são derivadas das nossas crenças, ideias, pensamentos, né? Que fazem com que a gente tenha um julgamento a partir dessas informações, dessas crenças, associadas a um objeto e aplique essas informações na hora de avaliar. Por exemplo, quando a gente se propõe a comprar um carro novo, a gente pode comparar diversos carros em termos de atributos, objetivos, como consumo de combustível, conforto, equipamento de segurança, custo de manutenção e etc. Ou seja, a partir das ideias que a gente foi recolhendo, das informações, fomos avaliando cada carro em termos de características positivas e negativas e tomamos uma decisão, temos uma atitude mais positiva ou negativa em relação a ele. Outro componente que a gente falou aqui foi o afetivo, né? Ou seja, as respostas emocionais que experimentamos em relação àquilo que a gente vai ter atitude ou não, né? Então, por exemplo, as atitudes em relação a esse exemplo anterior do carro novo podem ser baseadas num sentimento, né? Da realização, por exemplo, poxa, é o meu sonho comprar aquele carro, né? O carro que eu sempre quis, era o carro que o meu pai teve, né? Então, às vezes, você acaba tendo uma atitude positiva ou negativa em função dos teus sentimentos. Outra possibilidade é do sistema de valores, por exemplo, religiosos, morais, né? Então, você pode ter uma atitude mais ou menos favorável, né, em relação ao aborto, ou à pena de morte, ou educação sexual nas escolas, baseado nesses valores. E tem aí do que a gente chama de componente comportamental, que tem a ver com as ações desenvolvidas em relação a essa atitude, embora a gente viu que comportamento não se baseia só em atitude. Mas é verdade que as nossas atitudes influenciam os nossos comportamentos. Se alguém tem uma atitude positiva em relação à adoção de uma alimentação vegetariana, é provável que essa pessoa se engane em campanhas, tenha uma prática vegetariana, defenda, estimule outras pessoas, né? Se a pessoa tem uma atitude positiva em relação a determinada marca de automóvel, a mesma coisa, né? Ou seja, de fato, o nosso comportamento ele tende a ser associado à atitude, embora não seja exatamente isso, né? Por exemplo, se você... Vamos juntar os 3 componentes num exemplo para ficar claro. Então, se você pensa assim, bebo ou não bebo um refrigerante de cola, seja ele qual for, né? Coca-Cola ou qualquer outro, né? Eu tenho esses 3 níveis. O primeiro, então, em relação a informações, né? De repente, né, o primeiro componente vai dizer para você o seguinte: olha, as informações que eu tenho sobre refrigerante de cola não são boas, que tem cafeína, contém muito açúcar, faz mal, tende a engordar. Então, pelo componente cognitivo, em termos de informações, a minha atitude é negativa. Segundo, em relação ao componente afetivo, tem a ver o gostar ou não, né, daquele refrigerante, ou ter lembranças positivas ou não daquele refrigerante, daquela cola, daquele refrigerante de cola. Então, né, de repente, assim, eu, por exemplo, na minha vida, eu gosto, a minha esposa odeia, né? E aí tem o último componente, que é o comportamental, ou seja, diante dos componentes anteriores eu vou ter que decidir se compro e tomo, ou se eu não compro, nem tomo, enfim, aí vai se manifestar em relação à ação. Ou seja, é uma espécie de atitude, pode ser pensada a partir desses 3 componentes, como um julgamento avaliativo, né? Ou seja, ela pode variar em dimensões, em força, né? A atitude pode variar em relação à direção, de modo que a atitude pode ser favoráveis ou não favoráveis, ou mesmo neutras, pessoa que não tem uma opinião formada. Pode também se diferenciar em termos de intensidade, ou seja, o quão forte, digamos assim, é meu posicionamento extremo em relação a aquilo. Na questão política, por exemplo, a gente vê pessoas que são extremamente de esquerda, extremamente de direita, né? A ponto de nem sequer negociarem com outra possibilidade, né? Ou, por exemplo, tem gente que em relação à tatuagem é moderado, tem gente que em relação ao neonazismo, né,
né? É extremamente contra, né? Outra possibilidade de variação diz respeito às bases subjacentes, ou seja, se você acaba avaliando uma coisa, né, em função de um componente específico, né? Por exemplo, então assim, eu não gosto de aranhas porque me dá medo, etc. e tal. Já uma pessoa que trabalha com biologia, por exemplo, às vezes adora esse tipo de animal, tem um fascínio, então o que atrai aquele, para mim não, né? Então o meu objeto atitudinal aí no caso, que é a aranha, para mim é algo que eu não teria muito vontade de estudar, é uma posição mais negativa, enquanto outros adorariam. E também a força, né? A força de atitude varia em relação à persistência, estabilidade. Ao longo do tempo, a gente às vezes é muito radical com determinadas atitudes, depois com o tempo a gente repensa, né? E entende que talvez não precisasse ser tão radical assim. Ok, nós vamos ficando por aqui, esperando que você tenha entendido com clareza o conceito de atitude e sua importância no âmbito da psicologia social, tá? Sucesso, bons estudos e até a próxima!